Meus irmãos amados, na programação está nossa missionária Ana Paula, que vai estar louvando, pregando. Pastor Ana também, ela não pôde estar aqui no domingo passado. Aleluia! A nossa família, né? Família que estavam viajando, né? E graças a Deus já deu esposa do pai, né? O convite não voltou, né? Tá bem, filho. Vamos colocar lá no pelo final. Missionário Ana Paula, tá com oportunidade. Eita, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Vixe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém! Para mim é motivo de alegria estar aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Quem me conhece sabe que eu corro de pregar, mas a irmã Juliana me fez esse convite e ela me fez ver de uma forma que às vezes a gente é tão falha com Deus. Eu não falo nem com o homem, com Deus. Porque o Senhor ele nos levanta, ele nos capacita e muitas vezes a gente pode nos chamar. É verdade! E ela me mostrou de uma forma diferente, porque ela mesmo com as limitações dela, ela faz para o Senhor. Ela insiste em fazer para o Senhor. Mesmo ela não, às vezes, com a visão baixa, mas ela faz. E hoje estou aqui para falar do amor de Deus. Aleluia! E eu quero também agradecer ao meu pastor, minha pastora, que tem depositado essa confiança em mim. Às vezes a gente olha para a gente acha tão pequena, mas o Senhor é quem nos honra, o Senhor é quem nos levanta, é o Senhor que nos capacita. Então nessa noite eu vou trazer uma palavra no qual o Senhor colocou no meu coração. A palavra, no meu modo de ver, ela não é muito fácil para mim trazer ela. Mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele só corrige quem Ele ama. Se nessa noite o Senhor está nos corrigindo é porque Ele nos ama, amém? E eu quero aqui pedir os irmãos para abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse o seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei e ao chefe dos exércitos? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ela, se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho do tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia, saindo seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço: leve-o a sua mãe. E ela tomou e levou a sua mãe.
e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ele e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um moço e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou jumenta e disse ao seu moço: guia e anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, o homem de Deus ao monte, pegou os seus pés e disse: mas chegou Geazi e retirou. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não o manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse: Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrarás alguém, não salves. E se alguém lhe saudar, não lhes responda. E põe o bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e seguiu. E Geazi diante dele pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa, de um lado para o outro, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou e veio a ele, e disse: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de graça, Deus de poder, Senhor, diante da tua presença eu me coloco, Senhor, como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Pai, de mim eu não posso nada, de mim não sai nada, Pai. Mas eu peço que nessa noite o Senhor fala, Senhor, para a tua igreja. Fala aquilo, Senhor, que nós necessitamos ouvir, não aquilo que eu quero falar. Pai, eu não conheço a vida de nenhum que está aqui, Senhor, mas o Senhor conhece. Porque o Senhor é o Deus que sonda, Senhor, o Senhor é o Deus que conhece. Então nessa noite fala conosco, fica conosco, Senhor. Me usa, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer, Senhor, a tua vontade e o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor aqui vai dizer que Eliseu, ele sempre passava por Sunem. Eliseu era um profeta muito usado nas mãos do Senhor. Eliseu foi sucessor de Elias. E Eliseu, ele residia no noroeste de Abel-Meolá. E alguns historiadores vão dizer que Abel-Meolá ficava a 30 quilômetros de Sunem. E Sunem ficava a 40 quilômetros do Monte Carmelo. Provavelmente o profeta ele fazia esse trajeto para ir ao Monte Carmelo. E ali em Sunem havia uma mulher que era conhecida por Sunamita. Mas esse não era o nome dela, era conhecida por Sunamita por habitar em Sunem. E a palavra do Senhor aqui vai dizer que ela era uma mulher rica. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela convidou, ela reteve o profeta a comer pão.
Porque essa mulher, ela era bondosa, ela era hospitaleira, ela era caridosa. Ela era rica e ela gostava de servir os profetas que ele passava. Muitas vezes a gente, por nós termos condições, a gente deixa de abençoar a vida de alguém. Mas essa mulher aqui, a palavra do Senhor vai dizer que ela era rica, ela tinha condições. E toda vez que ele passava ali, ela servia. Aleluia, Jesus. E agora essa mulher, ela, todas as vezes que esse profeta passava ali, ele entrava para comer pão. E essa mulher, ela passa a observar esse profeta. Tem pessoas que de longe até mesmo parecem mulheres e homens de Deus. Mas quando nós trazemos para a nossa mesa, quando nós começamos a observar o comportamento da pessoa, a gente vê que não tem nada de homem de Deus. Porque homem de Deus, ele entra na sua casa, ele senta na sua mesa para trazer vida, trazer palavras de vida. Mulheres de Deus e homens de Deus não entram na tua casa para fazer fofoca. Homens e mulheres de Deus não entram na sua casa para falar da vida dos outros. Homens de Deus e mulheres de Deus não entram na casa de ninguém para desanimar ninguém. É verdade. Homens e mulheres de Deus levam vida. É verdade. Aleluia. Porque muitas vezes a gente olha as pessoas dentro da igreja e dentro da igreja todo mundo é crente. Aleluia. Mas quando a gente passa a observar o comportamento da pessoa, a gente começa a ver que não tem nada de Deus. Aleluia. E será que quem tem olhado para mim, para você, tem olhado e visto em mim você, homens e mulheres de Deus? Oh, glória a Deus. Será como tem sido o nosso comportamento lá fora? Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela chega para o seu marido e ela diz para ele: façamos-lhe um quarto. Tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um quarto. Quando há homens e mulheres de Deus perto da gente, quando tem pessoas que nos levantam, a gente quer cada dia mais essa pessoa perto de nós. E essa mulher também a gente vai olhar dentro da Bíblia aqui, e a gente pode dizer que essa mulher também ela é uma mulher submissa ao seu esposo. Porque antes dela tomar qualquer decisão, ela fala para o seu esposo: tenho observado que este que passa entre nós é um santo homem de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? Sabe por que muitas vezes temos perdido no nosso casamento? Porque não estamos mais sendo submissos aos nossos esposos. Estamos fazendo as coisas do jeito que queremos. Não estamos tendo diálogos mais com os nossos esposos. Muitas vezes as mulheres, eu falo para mulheres porque aqui é um culto de mulheres, e foi isso que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes as mulheres estão tomando decisão sem mesmo falar com seus esposos. E eu falo porque eu vivi isso. Teve um tempo na minha vida que eu achava que eu era o homem da casa. Eu gritava, eu falava, e a última palavra tinha que ser minha. Mas todas as vezes que algo dava errado, eu ia para os pés de Jesus e falava para Deus: eu não quero ser assim. E posso até ter minhas falhas hoje. Não vou dizer que eu sou 100% porque todos nós somos falhos. Mas um casamento, para ele ser realizado, devemos ter diálogo com nossos esposos. E a palavra do Senhor aqui vai dizer que ela faz esse quarto. E todas as vezes que ele passava por ali, ele se retirava. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, ele fica grato por aquela mulher o servir com tanto cuidado, com tanto amor. E ele vai mandar chamar aquela mulher e perguntar para ela o que ela precisava. Porque eu entendo que quando nós semeamos na vida de alguém, quando nós semeamos na obra de Deus, o Senhor, Ele nos dá a bênção conforme a nossa necessidade. E nessa noite eu não sei qual é a sua necessidade. Nessa noite eu não sei o que você tem precisado da parte do Senhor. Mas o Senhor nessa noite tem bênçãos para você. Essa noite o Senhor tem bênçãos para nós. E agora Eliseu vai mandar chamar essa mulher.
ele vai perguntar para ela o que ele pode fazer por ela. Se ele poderia falar algo ao rei, e ela vai dizer ali: não, meu Senhor, eu habito no meio deles. Vejamos que essa mulher, ela tinha riqueza, ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas apesar dela ter condições para comprar o que ela queria, ela tinha um vazio dentro dela. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu agora, ele fala com o seu moço o que poderia fazer por aquela mulher. E Geazi vai dizer ali para ele que ele tem observado que ela não tem filho e que o seu esposo já é velho. Então Eliseu, ele vai mandar chamar essa mulher e vai falar para ela que no tempo determinado ela ia gerar. E ela vai dizer para ele: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas para mim. Aqui vamos ver uma fala de uma mulher com dor. Talvez uma mulher que já estava desacreditada. Talvez uma mulher que já tinha tentado de várias formas ser mãe. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher agora, ela vai gerar. Aleluia. Mas ela, assim como essa mulher, todos nós temos um vazio. Aleluia. Todos nós temos um vazio dentro de nós. E há vazios que somente Deus preenche. Todos nós temos nossos traumas, todos nós temos nossas cicatrizes. E essa mulher, talvez ela já estava desacreditada. Mas o Senhor vai fazer uma promessa a essa mulher. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela gera um filho. E esse filho, ele cresce, ele vai para o campo com o seu pai, e ali ele sente uma dor de cabeça. E o seu pai manda que os seus moços ali levem-o para a mãe, porque a promessa tinha sido feita para aquela mulher. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela coloca o seu filho sobre o seu joelho. Até o meio-dia e ele morre. E eu não sei nessa noite o que você tem colocado sobre os seus joelhos. Glória a Deus. Talvez você tenha olhado a sua volta e achando que tudo está perdido. Talvez você está achando que dentro da tua casa não há mais esperança. Aquela mulher ali, ela fica aquele tempo com o seu filho ali. E a palavra do Senhor vai dizer que esse tempo, ela fica com o seu filho sobre os seus joelhos. E muitas vezes nós precisamos desse tempo. Nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós não recebemos mesmo porque no meio das adversidades, muitas vezes nós desesperamos. Essa mulher, ela podia ir ali a gritar, essa mulher, ela podia ir nos seus vizinhos, essa mulher, ela podia desequilibrar naquele momento, mas essa mulher, ela fica quieta, ela fica pensando no que ela ia fazer. Ela ali naquele momento, ela podia desequilibrar para enterrar, ou ela podia equilibrar para viver o milagre. E a palavra do Senhor vai dizer que agora ela sobe, ela coloca esse menino ali no quarto do profeta. E o que eu vou entender aqui, que o que é impossível para mim, o que é impossível para você, a gente tem que trazer para o altar. Porque é no altar que a gente recebe vitória. É no altar que nós recebemos nossas bênçãos. E a palavra do Senhor vai dizer que agora essa mulher, ela coloca esse menino na cama, ela sai, ela fecha a porta, e agora ela vai novamente ao seu marido. E ela chama o seu marido e diz: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E aqui o seu marido vai perguntar: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado.
E ela disse: vai tudo bem. Sabe por que muitas vezes nós estamos perdendo nossas bênçãos pela caminhada? É porque nós estamos passando muito tempo explicando para as pessoas, explicando para quem não pode resolver nosso problema. Vejamos que aqui ela não perde tempo. Ela coloca o seu filho, ela vai ao seu marido e outra vez aqui ela mostra a submissão. Ela não faz nada sobre a ordem do seu esposo. Então ela vai até o profeta. Ela abordou o jumento e falou para o seu moço para guiar ela ali. E partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Então Eliseu, ele manda Geazi ir até aquela sunamita e perguntar se tudo vai bem com ela, com a família, com o filho, com o esposo. E sabe o que eu vou entender aqui? E eu falo isso porque isso acontecia comigo. Que muitas vezes tem pessoas que não estão preocupadas com a nossa dor. Tem pessoas que não estão preocupadas com a minha dor, com o que eu estou passando. Tem pessoas que se preocupam com a nossa vida. Porque muitas vezes tem pessoas que elas chegam até mim e falam: e aí, como que está seu marido? E às vezes, por falta de sabedoria, a gente fala: meu marido está lá, aquele preguiçoso, está lá aquele que faz isso, está lá que faz aquilo. E como está seu filho? Meu filho está lá, aquele preguiçoso, só come e dorme. Como que você vai ir? Não estou bem não. Nossa, mas eu estou passando uma luta. É o tempo que nós passamos explicando para quem não pode resolver nosso problema. E vamos entender aqui que essa mulher agora, ela vai até o profeta. E chegando até o profeta, ela prostra aos pés do profeta. E nós vamos ver aqui, o que eu vou entender aqui, que naquele tempo, aquele profeta, ele representava Deus ali na terra. E essa mulher agora, ela vai estar amargurada. Ela vai estar triste, porque uma hora Deus faz uma promessa para ela. E agora ela está vendo aquela esperança dela indo embora. O filho no qual ela tanto sonhou, a promessa, o milagre que ela esperava agora está morto. E ela vai dizer para o profeta: pedi eu ao Senhor alguma coisa? Não disse, não mintas para mim? Tem momentos na nossa vida que só nos pede Jesus. O problema é que nós estamos dando explicação para quem não tem poder para resolver o nosso problema. Veja que essa mulher, ela vai no profeta, ela não fala com o seu marido, ela não fala, ela não fala com Geazi, mas ela vai diante de quem poderia resolver o seu problema. E agora Eliseu, ele manda Geazi pegar o seu cordão e ir até o menino. Sabe outra coisa que eu vou entender aqui? Que cordão de Eliseu na mão do Geazi não resolve. O que Deus colocou na minha mão para fazer, na minha mão para fazer. Se Deus colocou na sua mão para fazer, porque é na sua mão que é para fazer. Aleluia. Mas essa mulher, ela fica ali ainda prostrada. E ela não sai dali enquanto o profeta não vai até a casa dela. Sabe por quê? Porque o problema é que nós estamos desistindo muito fácil. Às vezes nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, mas quando há uma dificuldade, nós desistimos do nosso milagre. E a palavra do Senhor aqui vai dizer que Eliseu, ele levanta e vai com essa sunamita à sua casa. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, ele chega, ele entra para dentro e fecha a porta. Aleluia. Aleluia, Jesus.
E aqui no capítulo que antecede aqui no capítulo 4 vai dizer que Eliseu, quando ele vai aumentar o azeite da viúva, ele entra e ele fecha a porta para que aquele milagre fosse feito. E tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que vai ser vindo nas nossas vidas somente quando fechamos a porta. Sabe, a nossa dificuldade hoje em dia é fechar a porta. Nós estamos levando muitos assuntos para quem não pode resolver. Nós estamos falando demais para quem não pode resolver o nosso problema. Eu me lembro que quando eu desequilibrava dentro de casa, quando eu gritava, quando eu ficava louca, eu falava, eu ia para o meu quarto, eu ia falar com Deus. E eu dizia para Deus, eu não quero ser assim. Eu não posso ser assim. Porque muitas vezes as pessoas olham para mim, para você, e elas não entendem. Mas o Senhor, Ele te entende. Hoje nós temos dificuldade de fechar essa porta. Você vê que quando ele vai fazer um milagre, ele chama a sunamita, ele fecha a porta e ele ora. Porque em Mateus 6 nos ensina assim: entra para o teu quarto e fala com Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que nós possamos nessa noite ter a fé e a determinação daquela mulher. Ela podia naquele momento desistir do seu milagre. Deus me deu, Deus tomou. Mas ela não. Ela lutou, ela foi determinada. Que nessa noite também nós possamos ter determinação, buscar a nossa vitória, independente do problema, independente das circunstâncias. Que nós podemos fechar essa porta e falar com Deus em secreto, porque o Senhor, Ele nos conhece, o Senhor, Ele nos entende. Talvez você tenha abrido a sua vida, talvez você tenha confiado em pessoas que não tem poder para mudar a sua vida. Muitas vezes a gente tem que entender que não devemos falar da nossa vida para quem não pode resolver, para quem não pode nos dar uma palavra, para quem não pode orar por nós. Então que nessa noite você possa buscar mais o Senhor, que você possa ir para os pés do Senhor, porque somente o Senhor, Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Nessa noite eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Aleluia, Jesus. E eu vou estar adorando um louvor. E eu peço que você, nesse louvor, você fale com o Senhor. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei qual milagre que você precisa nessa noite. Talvez você tenha olhado para um lado e para o outro e não vê saída. Mas o Senhor, nessa noite, Ele te dá vitória. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou.
Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe. Nossa missionária Ana Paula nos trouxe essa substanciosa mensagem. Que Deus abençoe o departamento de senhoras que estiveram na organização. Que Deus abençoe. Os irmãos acompanharam na nossa live. Cada um dos irmãos que vieram cooperar conosco nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos.